Mateus 11, a partir do 20 até o verso de número 24. Diz assim: Passou então Jesus a increpar as cidades nas quais ele operara numerosos milagres, pelo fato de não se terem arrependido. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas se teriam arrependido, com pano de saco e cinza. E contudo vos digo, no dia do juízo haverá maior rigor, menos rigor, digo, para Tiro e Sidom do que para vós outras. Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás, porventura, até ao céu? Descerás até ao inferno. Porque se em Sodoma se tivessem operado os milagres que em ti se fizeram, teria ela permanecido até o dia de hoje. Digo-vos, porém, que menos rigor haverá no dia do juízo para com a terra de Sodoma do que para contigo. O título dessa mensagem é Jesus, um pregador fracassado, na ótica da igreja do século XXI. Quando olhamos para o mundo evangélico e as denominações no Brasil em geral, numa análise bem simples e rasa, nós chegamos à conclusão de que a igreja brasileira ela está profundamente desviada daquilo que Jesus ensinou, daquilo que os apóstolos ensinaram, da maneira como Jesus pregou, da maneira como os apóstolos pregaram, ensinaram, e de como Jesus e também os apóstolos exortavam a igreja. O que a igreja brasileira tem feito? Bem, em muitos lugares, os falsos profetas e os falsos cristãos oferecem uma variedade imensa de coisas para que as pessoas possam se achegar à igreja ou para que as pessoas fiquem na igreja. Coisas infindáveis, como cargos, as pessoas oferecem, como posições de destaques, oferecem curas, oferecem milagres, oferecem uma diversidade de coisas às quais Jesus nunca ofereceu. Essas igrejas, às vezes, também bajulam as pessoas para que as mesmas frequentem o templo e fiquem no templo. Fazem tudo isso e esquecem de todas as coisas que Jesus falou. Bem, Jesus nunca, jamais ensinou que nós, ou seus discípulos, ou qualquer outra pessoa, fizessem tais coisas para que as pessoas fossem à igreja. Antes, Jesus confrontou a todos com a pregação de fé e de arrependimento. Também há outro grupo que se dizem ou usam o nome de cristãos, mas na verdade são teólogos da prosperidade, que pescam os homens por meio do oferecimento de prosperidade financeira. E os mesmos são fisgados pela sua ganância de prosperidade financeira. E quando nós olhamos para esses lugares, nós podemos ver as denominações abarrotadas de pessoas. Mas quando olhamos para Jesus, Jesus tratou desse tema como sendo Deus e repreendendo que o homem não poderia servir a dois senhores. Há também outro grupo, chamado de coaches, que olham para essa nossa geração mimada e traça uma série de motivações e superação para que os mesmos ouvintes cresçam e estabeleçam suas vidas nessa terra, satisfazendo apenas os seus desejos. Então eles traçam vários passos para como vencer a ansiedade, como vencer a depressão, como vencer na vida profissional,
como vencer na vida conjugal, como vencer na vida em geral. Então esses homens também, divorciados do Evangelho, oferecem todas essas coisas para pescarem o homem, mas o que Jesus disse era que era necessário que o homem nascesse de novo. E eles ignoram o que Jesus falou na sua palavra para conduzir também o rebanho de Deus. Só que com Jesus, meus irmãos, foi e é ao contrário. Quando nós olhamos nas Escrituras, nós percebemos que os fiéis a eles eram bem poucos, diferentemente desses ajuntamentos que se dizem cristãos, onde estão abarrotados de pessoas que são fiéis aos propósitos que elas têm na vida delas e são infiéis para com Deus. Essas denominações não confiam na sabedoria divina que simplesmente disse: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Antes, eles confiam em estratégias humanas, em táticas humanas para convencer as pessoas. E ao invés de usarem o Evangelho, usa táticas da psicologia, da sociologia, da antropologia e até mesmo do marketing para arrebanharem multidões à igreja. Por isso, essas mesmas denominações não consideram a Cristo e sua pessoa suficientes. Por isso, acrescentam muitos besteróis para atrair as pessoas. E por essa série de razões, de forma implícita, essas denominações, estratégias, pessoas consideram Jesus como um fracasso, pois não usa aquilo que o próprio Jesus usou no seu ministério. E daí nós entramos no primeiro ponto ao qual nós se debruçaremos nesse texto, é que Jesus fracassou na ótica da igreja do século 21. Veja o verso 20. Jesus denunciou essas 3 cidades, pois nesses locais ele operou diversos milagres. Ele pregava e ensinava constantemente. Nós podemos ver em diversos textos Jesus pregando em Cafarnaum. E quando nós olhamos para o contexto dessa passagem, a partir do capítulo 11, no verso 1, diz que Jesus começou a pregar nas cidades deles. Ou seja, meus irmãos, Jesus pregou em Cafarnaum e nos arredores, e isso implica Betsaida e Corazim. Então, o Senhor afirmou que as pessoas daqueles lugares, a despeito de terem visto muitos milagres, terem visto ele pregando e operando e se revelando de forma poderosa, aquelas pessoas daqueles lugares não tinham se arrependido. Veja bem, Jesus não está denunciando aqui que ele foi perseguido em Cafarnaum, que ele foi torturado em Betsaida, ou alguma coisa dessa natureza em Corazim. Não. O que Jesus está denunciando é que essas pessoas, a despeito de ver todo o poder de Cristo, as pregações dele, ainda assim permaneciam indiferentes a ele e ao seu ministério e não se convertiam. Repare bem, que o problema não está em Jesus, nem no que ele prega. Quando nós observamos o que Jesus prega, ele prega de forma clara e simples, sempre convidando os pecadores ao arrependimento e reivindicando fé nele mesmo. Quando olhamos para os sermões de Jesus, sempre está claro essas coisas, de forma implícita ou explícitas. Mas preste atenção, que agora, imediatamente, nós podemos ver no texto que, diante do contexto, que os fariseus pediam para Cristo era que ele operasse sinais e milagres. E foi tudo o que Jesus fez nessas cidades. Mas mesmo assim, essas cidades permaneceram impenitentes, duras e indiferentes para com o seu Senhor.
a despeito de toda a revelação que Jesus faz ali. Agora eu quero que vocês imaginem uma coisa. A Bíblia vai dizer que todas as coisas foram criadas por meio de Cristo. João capítulo 1. E sem Ele, nada do que foi feito poderia ter sido feito. Eu quero que vocês imaginem Jesus criando a terra, criando as leis da física, da química, da matemática. Jesus criando essa terra e todas as variações de animais que existem na terra e também nos mares, nos oceanos. Eu quero que você imagine o poder de Jesus de fazer todas as coisas, o sistema ecológico e a variedade de árvores que nós temos no mundo. Quando paramos para pensar nisso, podemos ver o poder de Jesus Cristo de Nazaré. Mas repare bem, aonde estava o erro? Será que Jesus não poderia ter usado uma liturgia de culto melhor para convencer essas pessoas? Será que Jesus não poderia ter usado uma homilética ou então pregado de forma diferente para converter essas pessoas? Será que Jesus não poderia trazer algum entretenimento para que essas pessoas se convertessem? Repare que nada disso é o problema fundamental que está por trás desse texto. O problema fundamental que está por trás desse texto e está por trás de toda a escritura, de toda a história humana e nos nossos dias é que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Eu quero que fique claro que o problema é que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Então, meus irmãos, quando nós olhamos para todo esse contexto, diante de quem é Jesus, diante de todas as coisas que Ele fez, nós devemos acreditar que o que Ele disse e o que Ele fez é suficiente. Então, o que Ele disse foi: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Não devemos, de forma alguma, nos ajoelharmos para estratégias humanas ímpias e carnais para converterem as pessoas, porque nada disso tem o poder de regenerar uma alma morta em seus delitos e em seus pecados. Aqui nós aprendemos, meus irmãos, diversas lições. E a primeira que eu quero destacar aqui é que caso eu, você ou nós estejamos pregando o Evangelho, o que eu digo por Evangelho é a pecaminosidade humana radical em Adão. É Deus e os seus atributos como santidade, imutabilidade, amor, soberania, entre outros atributos. Como Evangelho, eu quero dizer que só Cristo é suficiente e só Cristo foi quem ofereceu um sacrifício para agradar e redimir os pecadores. E por Evangelho eu digo que Deus exige uma resposta de fé e de arrependimento de todos os seres humanos. Eu não falo de outras coisas além de ir e pregar o Evangelho. E eu quero que vocês tenham em mente que o maior problema da humanidade é que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Então, meus irmãos, os homens, por não confiarem nessas palavras de Jesus, eles criam uma série de artifícios e parafernálias diabólicas, carnais, ímpias e mundanas para trazerem ou para manterem as pessoas dentro das denominações. E o Evangelho nunca ou pouco é pregado nesses lugares. Veja bem, Paulo, ao pregar aos coríntios, Paulo diz que poderia ter usado a sabedoria humana. Porque Corinto era um lugar onde as pessoas adoravam muito personalidades e a filosofia do mundo grego. Mas Paulo disse: eu preguei Cristo, Cristo crucificado, morto e ressurreto. Eu não fui com palavras de sabedoria. Veja que ele poderia contextualizar.
Veja que ele poderia ter feito uma série de coisas para atraírem a atenção daquelas pessoas que gostavam da filosofia, mas Paulo rejeita todas essas coisas e apenas prega Cristo crucificado, morto, ressurreto, para a glória de Deus. Ele não usa nenhuma estratégia humana. Ele apenas obedece ao que ele ouviu do próprio Cristo. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Algumas pessoas pensam que as denominações estão esvaziando e cada vez com uma frequência menor de número de pessoas não evangélicas frequentando, é porque os pastores têm errado em contextualizar a mensagem do Evangelho. É porque os pastores não têm as estratégias corretas para trazerem as pessoas para escutarem o Evangelho. É porque em algum ponto eles estão deixando a desejar diante da cultura que nós estamos. Alguns pensam até mesmo que eles precisam dar oportunidades para as pessoas ficarem na igreja, darem o microfone, colocarem num lugar no conjunto e oferecem coisas dessa natureza. Mas veja, meus irmãos, que nada disso o Senhor ensinou na sua palavra. Todas essas coisas são blasfêmias horríveis contra Cristo e contra o seu Evangelho. Meus irmãos, nós devemos ter em mente que só vence o mundo aquele que é nascido de Deus. 1 João, capítulo 5, versículo de número 4. E eu continuo dizendo que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Nós aprendemos aqui também que nos moldes atuais, que algumas agências missionárias, que algumas igrejas, que alguns pastores e até cristãos pensam como um bom resultado de um bom trabalho, Jesus seria um missionário que fracassou miseravelmente nessas 3 cidades. Pois Jesus não atraiu um rebanho de pessoas aqui. Jesus não erigiu grandes templos aqui nessas cidades. Jesus não fez nada daquilo que a maioria das pessoas tem como abençoado. Portanto, eu quero concluir dizendo aqui que provavelmente Jesus seria chamado e seria retirado do seu posto porque não deu os resultados que as pessoas têm como puro achismo ser bênção de Deus. Infelizmente, chegamos a esse ponto onde o que mais importa é o inchaço da denominação, em despeito à fidelidade que o enviado deve ter para com a palavra de Deus e para com o Deus da palavra. Mas quando olhamos para a Escritura, quando olhamos para o ministério de Cristo, para ele, a única coisa que importava era simplesmente fazer a vontade do seu Pai. E isso estava acima de todas as coisas, estava acima de todos os resultados humanos, glórias humanas, pompas humanas, porque Jesus queria simplesmente agradar aos seus pais. Dos anos 90 para cá, houve uma explosão de igrejas ao redor de todo o Brasil. E muitos consideraram e consideram isso como um grande avivamento. Mas a indagação que eu faço é: quantas pessoas que estão em todos esses ajuntamentos nasceram de novo? Quantas pessoas que estão em todos esses ajuntamentos negam a si mesmo dia após dia e seguem a Jesus? Isso está muito errado. Isso está muito errado. Meus irmãos, olhem, a salvação do Gênesis ao Apocalipse é um punhado de pessoas. Olhe para os dias de Noé, olhe para os dias de Moisés, olhe para os dias dos profetas, olhe para os dias de Jesus, olhe para os dias dos apóstolos. Não quero negar aqui que em algum tempo da história Deus não possa atuar de forma soberana e possa trazer muitas pessoas pela sua soberana vocação, pelo seu chamado eficaz. Não estou negando isso, mas o fato é que a salvação, do início ao fim, sempre foi um punhado de pessoas no geral. E todos aqueles que querem mudar essa realidade
por métodos carnais e humanos, fracassarão miseravelmente. Eu diria que já fracassaram. Depois de Jesus aqui, é outra lição que nós aprendemos. Depois de Jesus denunciar essas cidades, ele não muda o que ele pregava. Ele não muda a maneira como ele conduziu o seu ministério. Pelo contrário, ele começa a pregar por parábolas para ocultar o reino de Deus, porque o problema estava nos ouvintes e não em Jesus. E por último, aqui nesse ponto, ainda eu quero dizer que eu não digo que a denominação não pode errar. Eu não digo que nós não podemos errar, porque somos humanos. E por mais sábios e santos que sejamos, nós erramos. E por mais bíblica que a igreja seja, ela também comete erros e falhas, e às vezes até graves. Mas o que eu quero realçar aqui e deixar muito claro é que o maior problema do homem não são as estratégias, não são as igrejas, ou não são as pessoas simplesmente que pregam, mas o maior problema do homem é que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. E sempre, e na maioria dos casos, vai ser assim. O problema está na corrupção do homem. E porque o homem ama a corrupção, ele ama mais as trevas em detrimento da luz. Querer mudar essa realidade com alguma estratégia humana é inútil e é em vão. Segundo, aqui nós podemos ver cidades privilegiadas e amaldiçoadas. Olha o verso 21. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom se tivessem operado os milagres que em vós fizeram, há muitos que elas teriam se arrependido, com pano de saco e cinza. É compreensível, irmãos, que quando Jesus, porque Jesus aqui fez de Cafarnaum o seu quartel-general, foi o lugar de onde ele fez a maioria de suas missões. Foi de Cafarnaum. Era como se fosse o ponto onde ele estabeleceu que de lá ele iria para os demais. E lugares próximos de Cafarnaum era Corazim e Betsaida. Apesar de nos evangelhos não aparecer ele pregando nesses locais, nós depreendemos que porque ele estava em Cafarnaum e pregava constantemente em Cafarnaum, e ele mesmo disse aqui que pregou nessas cidades, então, por todo esse contexto, nós depreendemos que ele pregou e operou muitos milagres e sinais ali naquele local. Então, Jesus declara que se as obras que ele fez em Corazim, em Betsaida e em Cafarnaum fossem feitas em Tiro e em Sidom, essas cidades há muito teriam sido salvas e convertidas. Agora eu quero que vocês tentem imaginar no contexto de Jesus o que significava dizer Tiro e Sidom. Tiro e Sidom eram cidades fenícias que eram extremamente ímpias. Nós podemos ver isso em Isaías capítulo 23 e Ezequiel do capítulo 26 ao capítulo de número 8, como essas cidades eram ímpias e como Deus disse que iria julgar essas cidades. Então essas cidades, meus irmãos, eram bem financeiramente na época dos profetas, sobretudo Isaías e Ezequiel. Eles eram ricos, eles eram abastados, eles estavam situados numa localização que privilegiava o comércio e assim tornava a cidade propensa à riqueza. Então as pessoas dessas cidades, elas eram extremamente orgulhosas, soberbas, ímpias, duras, incrédulas e cruéis. Praticavam todo tipo de pecado que possamos imaginar. Ao ponto de Amós repreendeu os sírios por eles venderem os israelitas aos edomitas. Podemos ver isso em Amós capítulo 1, verso 9. E os fenícios também vendiam os filhos de Jerusalém aos gregos. Podemos ver isso em Joel, capítulo 3, verso 6. Então, a declaração que Jesus dá é extremamente enfática e aterrorizante. Ele diz, olha,
se essas cidades, com todo o seu pecado, com toda a sua dureza e com toda a sua incredulidade, tivesse visto o que vocês viram, essas cidades teriam se convertido com pano de saco e cinza, que é para demonstrar um arrependimento profundo. Mas vocês viram tudo isso e mesmo assim permanecem indiferentes comigo. Essa é uma declaração de Jesus, com toda a repulsa que ele demonstra por trás do texto. Então ele pronuncia um ai, que significa uma maldição severa e terrível para essas 3 cidades. Em geral também, a população de Cafarnaum permaneceu impenitente a despeito de todos os sinais que viu. É por isso que Jesus se dirige ao centro de suas atividades, que ele fez todas elas em amor, que lembra Isaías, capítulo de número 14, versos 13 e 15, onde o rei da Babilônia é descrito como vangloriando-se e dizendo que vai subir até o céu. E o profeta diz, você vai descer até os mais profundos abismos. Jesus pega essa figura, olha para Cafarnaum e diz assim, tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até o céu? Cafarnaum esperava ser elevado até o céu. Então Jesus aqui está sendo extremamente enfático e irônico, numa declaração dramática, onde ele diz, quando você esperar que vai ser elevado até o céu, você descerá ao mais profundo inferno. Isso se trata de uma ironia, cheio de repulsa, por um povo que ouvia o Evangelho, via os sinais, os milagres, a operação do próprio Deus encarnado aqui nessa terra, mas permanecia indiferente para com ele. Indiferente para com ele. Aqui me vem à memória uma das lições mais sérias de toda a Escritura. E quando eu imaginei nesse contexto, eu imaginei a minha própria pessoa, de toda a revelação de Deus que eu tenho, que é a Bíblia, que é o privilégio de saber ler, poder consultar a Bíblia. Eu também imaginei as pessoas que estão na igreja, que domingo após domingo vêm à igreja. As pessoas que leem a Bíblia, as pessoas que oram e as pessoas que dia após dia conhecem a vontade do Senhor mais e mais. Mas mesmo assim, diante de todas essas coisas, permanecem endurecidas ao Evangelho e à pessoa de Jesus. Isso é extremamente aplicável a todos nós e ao contexto de toda a igreja brasileira, que muitas das vezes permanece inerte, indiferente à vontade de Deus e de Jesus Cristo revelada. Aqui também me veio à memória aquelas pessoas que se dizem amigas do Evangelho, que são discipuladas, que até leem a Bíblia, que às vezes até oram, que já receberam um milagre de Deus e confessam que receberam um milagre de Deus, que de vez em quando aparecem na igreja, mas mesmo assim permanecem indiferentes para com a pessoa de Jesus. E essas pessoas existem aos montes. Terceiro, o rigor será maior para os que sabem mais. Verso 22 e verso 24. Eu vou ler apenas o 24. Digo-vos, porém, que menos rigor haverá no dia do juízo para com a terra de Sodoma do que para contigo. Jesus deixa claro que essas 3 cidades, Corazim, Betsaida e Cafarnaum, receberão um juízo mais rigoroso do que Tiro, Sidom e Sodoma. E aqui nós devemos sempre pensar no contexto de Jesus e no contexto do Antigo Testamento, onde nós já falamos sobre Isaías 23 e Ezequiel, capítulo 28, 26 ao capítulo 28. Esses 3 capítulos, aliás, esses 4 capítulos, falam do juízo de Deus sobre Tiro e Sidom. Veja bem, Deus pronunciou que destruiria Tiro
e Sidom. E Deus usou um rei chamado Nabucodonosor para destruir Tiro. Tiro era uma cidade como se fosse assim, era uma cidade dentro da outra. Então, quando Nabucodonosor invade ali a primeira cidade, o que estava ali por fora, cobrindo a outra, por assim dizer, ele destrói aquela cidade por inteiro, ficando simplesmente a segunda. Mas de 350 a 300 anos antes de Cristo, um homem chamado Alexandre o Grande, o maior conquistador da história, entra nessa outra cidade de Tiro, que estava dentro da cidade de Tiro também, e dizima completamente aquelas cidades, e ali se cumpre a profecia do juízo de Deus. Nós também conhecemos a história de Sodoma e Gomorra, que está em Gênesis, capítulo 18, onde Deus disse que faria chover fogo e enxofre e destruiria aquelas duas cidades. No capítulo 19 de Gênesis, a partir do versículo de número 15, os anjos saem em busca de Ló, tiram Ló e toda a sua família daquela cidade, e ali tem uma chuva de fogo e enxofre, e Deus também dizima aquelas cidades por completo. E o juízo de Deus, mais uma vez, se manifestou ali. Então, quando as pessoas em Israel falavam sobre Tiro, Sidom e Sodoma, falavam de como Deus se manifestou de forma terrível em juízo àquelas nações. Mas Jesus está olhando para esse contexto e dizendo a Corazim, a Betsaida e a Cafarnaum, que no dia do juízo final haveria mais rigor para eles do que para essas três cidades do Antigo Testamento. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: Betsaida, Cafarnaum, Corazim, vocês acham que Deus foi rigoroso com Tiro, com Sidom e com Sodoma? Muito mais Deus vai ser com vocês, porque eu se manifestei de forma poderosa e vocês permaneceram indiferentes para comigo. Se eu tivesse feito essas mesmas coisas nessas cidades, elas teriam crido, se arrependido, se convertido e teriam permanecido até hoje. Mas vocês, a despeito de tudo que vem, permanecem indiferentes para comigo. Então, meus irmãos, diante desse contexto, nós podemos entender que o maior pecado que um ser humano pode cometer é rejeitar a pregação do Evangelho. O maior pecado que um ser humano pode cometer não é matar, não é roubar, não é fazer qualquer outro crime hediondo que a sociedade possa imaginar. Diante de Deus, diante desse texto, nós podemos depreender que o maior, ou um dos maiores pecados, é simplesmente rejeitar o Evangelho, a pessoa de Jesus, a sua mensagem. Portanto, para encerrarmos aqui, nós aprendemos duas lições. A primeira coisa que fica claro nesse último verso é que haverá o juízo. Veja bem o que a passagem diz. No dia do juízo, é um dia singular. É um dia a qual Deus já determinou que julgará todos os seres humanos dessa terra. Querendo ou não, acreditando ou não, achando bom ou achando ruim, estando vivo ou morto, todas as pessoas terão que estar presente nesse dia, no dia do juízo final, ao qual Deus já estabeleceu, e é impossível fugir desse fato, que um dia ocorrerá. Um dia haverá o juízo final, ao qual toda a Bíblia fala e a qual Jesus fala nessa passagem. Haverá um dia de juízo. Segundo, aqui, meus irmãos, fica claro
que as pessoas que rejeitaram o Evangelho serão julgadas com um rigor muito maior do que aquelas que não ouviram o Evangelho. Ou nós podemos trocar isso em outras palavras, que enquanto mais nós vemos, entendemos, compreendemos o Evangelho e sabemos a vontade de Deus revelada na palavra, maior será o juízo se o indivíduo não se converter. É uma verdade clara que salta desse texto. Portanto, meus irmãos, eu espero que todos nós e todos aqueles que vão ainda nos ouvir por meio desse vídeo, que se lance em Jesus Cristo, assim como alguém pula de um penhasco ou pula de um abismo, pule nos braços de Jesus. Porque se você, se eu, se nós rejeitarmos o Evangelho, no dia do juízo haverá um rigor de Deus implacável sobre todos aqueles que rejeitaram ou que foram indiferentes com Jesus Cristo e com a pregação do Evangelho. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.